reconhecer uma violação da lei. Então, se eu pudesse simplificar a ideia de imputação objetiva no sistema interpretativo da realidade que nós predominantemente utilizamos, eu diria que, ao lado da preocupação com a relação de causalidade material, nós também temos preocupação com a relevância jurídica daquele comportamento. E aí a causalidade se transforma de natural em jurídica, e nós estamos falando apenas do primeiro momento de análise da tipicidade. Isso não significa responsabilidade objetiva, ou seja, ainda temos que verificar a imputação subjetiva, se a conduta foi orientada por dolo, foi orientada por culpa e os demais requisitos da teoria do delito, do nosso modelo de interpretação da realidade. Mas também me parece adequado chamar a atenção ou evidenciar uma outra interpretação para o tema da imputação objetiva, no sentido de que a relevância não se esgota, a relevância jurídica do comportamento não se esgota na avaliação das situações de risco. Como muitos, digamos, estudiosos do direito no Brasil têm trabalhado, eu percebo que o nosso ordenamento jurídico abre margem para critérios valorativos já identificados e muito bem trabalhados pela doutrina e que repercutem efeitos exatamente na questão de uma causalidade normativa. Então poderíamos identificar 4 princípios retores que nos orientariam nessa identificação de relevância. E aí já a antiga questão da insignificância, ou princípio da insignificância, em que poderíamos, numa simplificação, dizer que a conduta que não viola ou que não ofende de maneira importante, significante, o bem jurídico, não é suficiente para violar a norma. E aí poderia dizer que a mãe que fura a orelha da filha, a sua conduta é tão insignificante que não violaria a norma subjacente ao tipo da lesão corporal. Se nós não entendermos que esse ato seria insignificante, acho até que a ideia seria essa, mas temos um princípio que complementa essa ideia inicial, que é o princípio da adequação social. E aí, ainda que eu pudesse dizer que a lesão que se faz no corpo da filha seja de alguma relevância, de alguma importância no que diz respeito à quantidade, eu teria que admitir que ainda assim, socialmente, é um comportamento adequado, e se é adequado, não pode ser criminoso. Quer dizer, esses princípios trabalham ideias, de certa forma, de bom senso, né? O que é insignificante não pode ser criminoso, o que é adequado não pode ser criminoso. Então, se eu disser que a conduta é insignificante ou adequada socialmente, eu estaria também dizendo que não há violação da norma. Mas esses não são os 2 únicos critérios. E numa perspectiva talvez mais segura, porque com uma referência legal mais clara, nós temos o princípio da posição de garantidor, que vai dizer quando uma omissão é penalmente relevante e o crime comissivo por omissão se verifica apesar de não termos uma descrição típica referida à inatividade. O verbo que nós encontramos no tipo é um verbo que descreve a ação, mas o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal nos diz assim, olha, existe um dever de agir, um dever de salvar o bem jurídico que é importante, e a violação desse dever traz como consequência a violação de uma outra norma que protegeria o bem jurídico de condutas comissivas. E essa é uma construção que foge da explicação natural. Ou seja, a mãe pode matar o filho deixando de dar a ele alimento, mas esse comportamento não se explica fisicamente. Se explica na lógica normativa de que a mãe deixou de cumprir o seu dever
legal de proteger o bem jurídico. E essa é uma perspectiva bastante abrangente da norma geral do Código Penal, e todos os crimes previstos na nossa legislação podem ser cometidos por omissão, desde que se esteja na posição de garantidor. Então é possível que o policial cometa estupro, que o vigilante cometa furto por omissão, quando viola o seu dever especial de proteger o bem jurídico. E essa norma, por estar na parte geral do Código Penal, nos dá uma segurança maior, uma tranquilidade maior para trabalhar. Mas nós temos reprodução dessa mesma ideia em vários outros artigos na legislação extravagante, como, por exemplo, o artigo 2º da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, não é? Então diz que algumas pessoas, diretor, algumas pessoas lá, administrador, enfim, são especialmente designados para proteger o bem jurídico e, podendo evitar a prática do crime, têm o dever de agir para salvar o bem jurídico, né? E essas três perspectivas, já bastante conhecidas, bastante trabalhadas, me parece que estão no mesmo plano de análise ou de colocação teórica de um princípio que talvez pudéssemos chamar de tolerância social a situações de risco. Isso nada mais é do que um desdobramento da ideia fundamental da adequação social. O que se trabalha é agora com a perspectiva de uma sociedade que envolve um número muito significativo de atividades de risco e, para simplificar, poderíamos dizer, se a atividade arriscada é tolerada, o dano que eventualmente venha a ser produzido no exercício dessa atividade não pode violar uma norma jurídico-penal. Não é possível conviver com essa contradição de que há uma tolerância para aquela situação de risco e, ao mesmo tempo, uma proibição implícita na norma subjacente ao tipo. Agora, essa ideia se desdobra, não é, em muitos detalhes, e a gente precisa, digamos, simplificar esses detalhes, conviver melhor com eles, não é? E tentar visualizar situações do nosso cotidiano que envolvam essa perspectiva do risco. E se houver uma atividade que seja tolerada até certo ponto, porque o controle do risco é predisposto de maneira a admitir até certo ponto aquela atividade. E se ultrapassa esse limite, fazendo com que o risco seja acima do tolerado, nós teríamos agora uma possibilidade de imputação objetiva. A sociedade já não tolera mais aquela situação de risco, e aí o dano que vem a ser produzido naquela situação pode caracterizar uma violação da norma. É claro que, quando nós pensamos em todas essas possibilidades de avaliação normativa, as respostas não são prontas, não são exatas. Eu não tenho uma segurança como as ciências exatas nos oferecem, não é? As respostas não são certas de tal forma que sempre encontraremos as mesmas respostas. Em algumas situações extremas isso me parece ser mais fácil. Então eu percebo que um indivíduo que, por exemplo, venha matar uma barata na sua casa, não cometeria um dano ambiental, não cometeria um crime ambiental, porque seria insignificante a conduta em relação ao equilíbrio do meio ambiente. Mas, se esse mesmo indivíduo mata uma arara azul, eu agora já tenho um outro contexto. Apesar de ser um indivíduo só, um animal como a arara azul está envolvido num contexto de perigo de extinção e que haveria ali uma repercussão maior. Em todas essas situações, desde o princípio da insignificância até o da tolerância social a situações de risco, nós somos desafiados a interpretar. E essa interpretação